Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus Cristo. Deus assim o quis que nós nos encontrássemos mais uma vez, ainda de forma virtual, para que juntos, aqueles que têm acompanhado, possamos continuar estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, ainda no capítulo 1, versículo 18. Efésios, capítulo 1, versículo 18. O que nós vimos anteriormente, nessa oração de Paulo, nós percebemos que o motivo da oração de Paulo, que deve ser o motivo das nossas orações, é de conhecermos mais a Deus e que esse conhecimento de Deus seja um conhecimento pleno. E hoje nós vamos dar continuidade. Paulo continua orando, continua intercedendo para que os crentes daquela igreja pudessem conhecer a esperança, a herança e o poder de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos. Paulo inicia o versículo 18 aqui usando uma expressão, a expressão iluminados. E a Bíblia usa dessa expressão tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento deu às pessoas a esperança de um futuro. Era como se a luz tivesse vindo ao mundo que estava na escuridão, ou mesmo um cego que agora pudesse enxergar novamente. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Isaías, ainda no livro do profeta Isaías, agora no capítulo 35, versículo 4 ao versículo 5, diz: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Quando Jesus finalmente veio, a sua presença no mundo foi descrita, isso no Novo Testamento agora, foi descrita como o alvorecer de um novo dia, o jorrar de uma luz de Deus sobre os homens que estavam nas trevas. Mateus 4,16 diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, os que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. 2 Coríntios 4,6, porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, perceba como essa expressão ela tem um peso teológico muito profundo, presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Iluminados. Pois bem, aqueles que recebem a Jesus, alcançados pela graça, têm essa capacidade de ver, ter os olhos do coração iluminados. O coração, no sentido oriental antigo, abrangia bem mais que as emoções, mas abrangia o intelecto e a compreensão, ou seja, abrangia o ser humano por inteiro. Então o apóstolo Paulo agora, ele ora que por meio dos olhos do coração, os seus leitores sejam iluminados a fim de conhecer três coisas. E essas três coisas nós vamos ver na próxima aula. Que Deus possa, na sua infinita graça e misericórdia, Ele possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações. E Jesus foi aquele que trouxe luz para as nossas vidas. E nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por isso e colocando diante dele também a vida daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão doentes, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Nós vamos colocar tudo isso diante de Deus, porque, conforme nós vimos no último domingo, Jesus faz um convite. E esse convite é para hoje também. Esse convite é para sempre. Esse convite é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
os aliviarei. Talvez nesta manhã de quarta-feira você esteja plenamente cansado. Cansado já da semana, cansado das lutas. Talvez você esteja cansado de viver essa vida de pecado. E Jesus faz um convite: vinde a mim. Eu convido você que possamos ir a Ele agora, em oração. Convido você a fechar os seus olhos. Pai, graças te damos, porque Jesus é a luz do mundo. É aquele que trouxe luz aos nossos corações, à nossa mente, à nossa compreensão, à nossa razão. Te agradecemos por isso. Não merecíamos, mas é graça que vem de ti, Senhor. Graça que se renova a cada dia. Graça e misericórdia sobre nós, ó Pai, mesmo sem merecermos. Por isso nós te agradecemos. Te pedimos perdão pelos pecados, ó Deus, que tem pesado sobre os nossos ombros. Que o Senhor nos ajude a abandonarmos essa vida. Que possamos viver em santidade junto a Ti, Senhor, vivendo nos Teus caminhos, ó Pai, porque o pecado nos separa de Ti e nós queremos viver sempre na Tua presença, Senhor. Pai, colocamos a vida dos enfermos, colocamos a vida dos enlutados, ó Pai, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão tomando algum medicamento, fazendo algum tratamento para ansiedade, para depressão, ó Deus. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor, ó Pai. Aqueles que estão enfermos também ainda por Covid, ó Deus, que ainda está assolando, ainda está nos atingindo, Senhor. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Todos aqueles que perderam pessoas nos últimos tempos para a Covid e para as demais doenças, ó Pai, pedimos o seu consolo sobre essas vidas. Oramos a Deus pelos planos, pelos projetos para o ano que vem, ó Deus, do Conselho da Igreja, Senhor. Temos tantas expectativas de um retorno, de algo mais, de crescimento, de fortalecimento, Senhor, de crescimento espiritual, ó Deus. Nós colocamos isso diante do Senhor, que tudo isso esteja debaixo do seu cuidado, da sua vontade, Senhor. E te pedimos que o Senhor nos dê a direção certa. Te louvamos, ó Deus, pelo seu cuidado, principalmente no último ano, neste ano, ó Deus. O Senhor tem estado conosco sempre, o Senhor tem nos livrado do mal, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Abençoa esta comunidade, abençoa esta igreja, abençoa, Senhor, o nosso presbitério, abençoa este município, ó Deus. Nós oramos, agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para você, uma ótima quarta-feira. Que Deus continue abençoando ricamente, fortalecendo e sustentando a sua vida. E domingo, não fique em casa. Venha cultuar a Deus, venha com máscara, procure o distanciamento, cumprindo os protocolos de saúde. Venha, aguardamos você para um tempo de louvor, para um tempo de adoração. É claro que sabemos que a nossa vida deve ser uma constante adoração ao Senhor. Não só um momento de culto comunitário, mas a nossa vida deve ser um constante culto ao Senhor. Devemos louvá-lo em todas as coisas que fazemos. Mas de forma comunitária, o Senhor reúne o seu povo para que juntos possamos agradecer, cultuar, engrandecer o nome do Senhor, sermos edificados por meio da sua palavra. Por isso, fica o convite. Venha às 19 horas, culto com ceia, momento importante, onde nós celebramos esse sacramento tão importante na vida da igreja. Fica o convite para você. Venha, não fique em casa, deixe as distrações da vida. Venha, vamos cultuar a Deus um tempo de louvor e um tempo de nutrição por intermédio da palavra, dos sacramentos. Eu convido você para que juntos possamos cultuar a Deus domingo às 19 horas. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família.